Ou você também pode usar algum framework de mercado. O NIST, por exemplo, ele tem um framework específico para a parte de privacidade de dados. Então, você pode pegar o NIST até tem ele tem um arcabouço bem interessante dele ali, e ele tem a metodologia dele de você criar um profile, que o profile basicamente você vai selecionar ali as categorias e subcategorias que existem no NIST, para que seja aplicado ali para atendimento daquela legislação que você quer seguir ou regulamentação. E aí, com base nesse profile, você faz uma avaliação da sua empresa para você identificar, ok, eu tenho controle para isso, eu não tenho controle para isso, eu tenho que estabelecer agora um plano de ação para a implementação desse controle. Salve galera, estamos aqui para gravar mais um podcast do SOC Brasil. A gente hoje vai falar sobre um assunto muito bacana, sobre compliance corporativo. Mas antes de a gente entrar no nosso vídeo, quero dar uns recados importantes. O SOC Brasil está num evento bimestral lá no Bar Violeta, no dia 16 de abril. A gente vai ter o nosso evento lá. E então, deem uma olhada nas nossas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, no site do SOC Brasil. Os nossos ingressos são vendidos pela Simpla. Então, deem uma olhadinha lá. A gente vai deixar o link aqui também na descrição desse vídeo para facilitar a compra de vocês. É um evento que acontece bimestralmente. A gente fala sobre as ideias do SOC Brasil, sobre segurança, leva alguns convidados. É um ambiente descontraído, lá na Augusta, no Bar Violeta. É um lugar de fácil acesso, já serve também de happy hour para a galera que está aqui em São Paulo. Então fica esse convite para vocês, tá? E também para quem está nos assistindo no YouTube, peço que dê o seu like, se inscreva no canal, comente no nosso vídeo. E para quem está nos assistindo no Spotify, vai lá no Spotify, no profile do canal, dê a estrelinha, 5 estrelinhas lá, para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Convido também quem está nos assistindo aqui, pegar o link desse vídeo, compartilhar aí no WhatsApp, no bate-papo do amigo, para que esse vídeo também chegue para ele. Você que entende que esse vídeo é importante para o crescimento da pessoa, para o desenvolvimento. A gente vai falar aqui de compliance hoje. Então faça isso agora, mande isso para a gente chegar aí em vários espectadores e para que a gente entregue cada vez mais um conteúdo de boa qualidade, né, nas mídias sociais, nas nossas plataformas aí de vídeo e de áudio, beleza? Então vamos lá. Então hoje nesse bate-papo a gente vai conversar com um amigo, né, que veio falar com a gente aqui sobre compliance, um assunto muito em alta hoje no mercado. É uma preocupação das empresas, é uma preocupação também das pessoas físicas quando a gente fala da Lei Geral de Proteção de Dados, já dando um spoiler aí para vocês. Então quero apresentar a vocês meu amigo Edson Lomba. Lomba, prazer tê-lo aqui com a gente para falar de um assunto tão hypado aí, uma preocupação corporativa, né, que foi dado uma atenção muito maior depois da Lei Geral de Proteção de Dados, né, que se oficializou também aqui no Brasil. Cara, quero agradecer você o convite, disponibilizar seu tempo. Sei que seu tempo é corrido também, mas é um prazer tê-lo aqui, cara, para a gente falar desse assunto e mergulhar um pouco, trazendo de uma forma prática, fácil, um pouquinho aí desse mundo de governança corporativa, de compliance corporativo. Valeu, muito obrigado. Obrigado imensamente pelo convite. É muito bom estar participando aqui, poder falar um pouquinho de compliance, trazer para a gente esse panorama do compliance dentro de segurança da informação e explicar um pouquinho aí para a galera o que é esse famigerado compliance aí. Sim, legal. Legal. Bom, falando um pouquinho assim de quem é o Edson Lomba, né? Sim. Atualmente eu sou coordenador de riscos e compliance em segurança da informação
atuo nessa área de compliance há mais ou menos um pouco mais de 10 anos, já estou ficando velho. E é uma área que é uma grande paixão, assim, para mim. Eu acho que o que você comentou é cada vez mais tem se tornado importante, cada vez mais leis vêm surgindo que afetam as empresas e regulamentações novas que vão surgindo e temas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente que também futuramente vão começar a aparecer e a área de compliance é crucial ali para a área de segurança ser direcionada para o caminho correto e do que precisa ali ser atendido. Com certeza. Lomba, como que você entrou em segurança da informação, né? O que te deu de estalo ali, cara? Como que você entrou nessa área e por que você escolheu compliance? Legal. Uma pergunta interessante. Acho que eu, assim como muitos da área de TI, eu iniciei numa área de helpdesk. Atuei durante 2 anos numa área de helpdesk e depois eu tive uma oportunidade de ir atuar numa área de gestão de acesso. Foi ali minha porta de entrada dentro da área de segurança da informação, ali que eu aprendi muitos conceitos de segurança da informação ali na área de gestão de acesso. E durante esse período eu trabalhava numa empresa que ela era uma empresa que tinha ações na Bolsa de Nova York e, consequentemente, era uma empresa que precisava seguir ali a lei SOX, né? Para quem não sabe, a lei SOX é a lei Sarbanes-Oxley. E ela é uma lei que foi criada lá nos Estados Unidos e toda empresa que tem ações na Bolsa de Nova York, ela precisa seguir essa lei para garantir os demonstrativos financeiros da empresa. Então, eu tive a oportunidade ali de migrar para essa área de compliance ali de TI para atuar nos controles de segurança para atendimento à lei de SOX. E a partir daí foi deslanchando em cima dessa área de compliance, né? Então eu fui evoluindo, depois eu migrei também ali para uma outra empresa, para uma área que era nova, estava sendo criada, que era uma área para atuar de IT compliance dentro de segurança da informação, uns 10 anos atrás, mais ou menos isso. Então, era um tema que hoje está na boca do povo aí de segurança, mas era um tema que antigamente não era nem muito visto assim dentro da área de segurança da informação. Não era algo que era tão falado e não existiam estruturas que nem hoje a gente tem. Toda empresa grande hoje tem uma área ali de GRC em segurança da informação. Então, você tem times focados em governança, riscos e compliance, que é algo muito mais recente e antigamente não tinha. E foi assim, eu fui atuando nisso, comecei a atuar também com riscos, atuei em projeto de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados e hoje em dia estou aí atuando bastante com essa parte de riscos e compliance ali. Legal. E como que você se preparou, Lomba, para sair de uma carreira de helpdesk, onde você foi trabalhar ali com gestão de acessos? O que você teve que moldar o Edson Lomba na parte de hard skill, no estudo, para poder hoje ser um coordenador de uma parte tão vital de uma empresa? Como que você mudou essa carreira? Legal. Eu tenho uma formação já basicamente voltado para essa parte mais técnica. Eu sou formado em ciência da computação. Apesar de nunca ter atuado como desenvolvedor, eu gosto de desenvolver. Brinquei muito com Python na minha vida, muito para automatizar e agilizar processos do meu dia a dia. Boa. Então, eu já venho do berço ali com essa formação mais técnica. Porém, como eu ia para a área de compliance, eu foquei muito mais nas questões de mapeamento de processo, entender riscos e controles,
conseguir entender um processo ali dentro da companhia e identificar dentro daquele processo da companhia onde que eu tinha riscos de segurança da informação dentro daquele processo. A gente está falando de alguma coisa relacionada a IT, o COBIT ou nada a ver? Também, ele fez parte, sim, da minha formação no sentido de estudar IT e o COBIT, entender da parte, principalmente do IT ali na parte de gestão da governança de TI em si, né? O COBIT em si, dessa governança mais da TI como um todo também, usando o ITIL para aplicação de alguns controles e outros frameworks, mas não tão focado nisso, tá? É muito mais focado em entender dentro dos processos da companhia onde que a gente tinha falhas de segurança e que poderiam ser exploradas ali, tanto por alguém interno ou alguém externo mesmo, e criar controles em cima daquilo. Entendi. O foco dentro da atuação com SOCs era muito em cima disso, de você ter o que eles chamam de matriz ITGC, onde você tem controles específicos ali de TI para garantir a segurança ali dos sistemas que envolvem os dados ali de demonstrativos financeiros. Então, você precisa focado em entender esses controles, gestão de acesso, gestão de mudança. Então, acaba sim você utilizando o IT ou o COBIT, né, para isso, mas muito mais focado para a parte de segurança em si, tá? Entendi. Beleza. Como o nosso papo ele é um pouco técnico, com um pouco de bastante teoria, eu vou pegar fiz uma colinha aqui para a gente ter como guia, para a gente levar aí o assunto para a galera de uma forma mais suave e entendível, né? Sim. Então vamos lá. Lomba, você consegue explicar para a gente o que é compliance de segurança da informação e como que ele se aplica a uma empresa e a sua importância para uma empresa? Legal. Bom, compliance, como diz, é conformidade. Aí acabou o assunto, a gente pode ir embora. Não, explicou tudo e era isso. Compliance, basicamente, ele é você garantir a conformidade com leis, regulamentações e normas, tá? E padrões de mercado. Então, a importância ali dentro de compliance de segurança da informação para a companhia é você garantir que os controles de segurança da empresa estão sendo aplicados para atender às legislações, regulamentações e padrões de mercado vigente. Exemplo que você deu, que foi o exemplo inicial que a gente falou, é a questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Quando a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi... ela entrou em vigor e começou a ser aplicada para as empresas, existia o artigo 6º ali, inciso 7º da lei, que falava da parte de segurança. E ele falava basicamente que deviam ser aplicadas medidas técnicas e administrativas para garantir ali a segurança no processamento dos dados pessoais. Então, a atividade de compliance é o quê? É entender essa lei e identificar quais os controles ali de segurança que você vai utilizar para poder garantir que você está atendendo aquela legislação, aquela regulamentação. Então, a ideia de compliance é essa, é você identificar todas as leis que existem, regulamentações e padrões de mercado que estão dentro do contexto da sua companhia e identificar quais os controles que precisam ser aplicados para a garantia daquelas leis, regulamentações e padrões de mercado que são aplicados. Tá? Entendi. Eu gosto muito de explicar um pouquinho, pegando o contexto ali de sistema de gestão de segurança da informação. Quando você vai criar o seu sistema de gestão, você precisa... A primeira etapa que você tem que fazer é entender o contexto da organização. E aí, para você entender o contexto da organização, você precisa entender os fatores internos e externos que afetam o seu negócio.
para você entender o que, por exemplo, fatores internos, qual que é a cultura da companhia, qual que é a visão, missão, valores da companhia, como que ela está dividida ali, estruturada em papéis e responsabilidades, as áreas da companhia. Fatores externos, você vai ver cultura do país, política, vai ver questões relacionadas à lei, à regulamentação e a padrões de mercado. Uhum. E é aí que o compliance ele vai entrar nesse trecho desses fatores externos. Você vai identificar essas leis, entender em qual contexto de negócio a sua companhia está e quais as leis e regulamentações que vão ser aplicáveis para ela. Vou dar um exemplo aqui, setor financeiro, tá? Setor financeiro, além de, obviamente, toda empresa, além de que processa dados pessoais, eu acho que quase 100% das empresas hoje em dia, ela já tem você já sabe que uma lei que ela tem que seguir é a lei de sigilo, de Lei Geral de Proteção de Dados. Até porteiro hoje, né? Até condomínios precisam muitas Exato, vezes, exatamente. né, entrar nessa questão de compliance e não é só empresas, né? Então, assim, para a galera entender, tudo que manipula dado de usuário final precisa se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Exatamente. E dentro do setor financeiro, por exemplo, eu tenho lei de sigilo bancário. Uhum. Então, é uma lei que também garante a proteção daquelas informações financeiras daquele seu cliente. Então, segurança da informação também vai atuar em cima dessa lei. Então, a composição de várias legislações e regulamentações que são cabíveis lá para a sua empresa que você tem que identificar e fazer esse trabalho ali de criar, definir quais os controles. E aí vem a outra etapa também de você definir suas políticas internas, seus procedimentos e criar todo esse arcabouço para você garantir que você está em conformidade, em compliance. Em compliance, sim. Quando a gente fala compliance, é muito comum a gente ouvir falar sobre normas, sobre frameworks, né? Exato. Então, assim, você poderia passar para a gente, Lomba, de uma forma simples, por exemplo, os principais de mercado, levando em consideração, acho que SOX, como você já falou, PCI, a questão da Lei Geral de Proteção de Dados, para a galera entender um pouquinho mais de como que isso funciona no ambiente corporativo e a importância que cada um tem ali dentro da sua legislação, porque assim, a gente tem controles, por exemplo, você falou uma empresa de capital aberto na Bolsa de Nova York. Lá tem alguns controles. Exato. Quando a gente vem para controles de capital aberto na Bovespa, a gente tem outros controles, né? Então, se você puder dar um overview para a galera sobre isso, seria interessante. Legal. Esse é um ponto bem importante, porque assim, beleza, é aquilo que eu comentei. Eu tenho lá o item lá da LGPD, que diz que eu tenho que aplicar segurança, mas legal, como é que eu vou aplicar isso? De que forma que eu vou selecionar quais os controles que devem ser implementados para garantir aquela lei? E é aí que a gente vai em cima de ou normas ou frameworks de mercado, ou no caso, por exemplo, você comentou do PCI, que é um padrão também da indústria de cartão de crédito. Sim. Aí, por exemplo, para atendimento da LGPD, eu posso ou ir para uma norma, então eu posso ir tanto na ISO 27001, na questão do sistema de gestão, quanto também eu posso usar a 27701, que lá é a norma que tem todos os controles de privacidade que devem ser aplicados em uma companhia, tá? No quesito segurança da informação. Sim. Ou você também pode usar algum framework de mercado. O NIST, por exemplo, ele tem um framework específico para a parte de privacidade de dados. Então, você pode pegar o NIST até tem ele tem um arcabouço bem interessante dele ali, e ele tem a metodologia dele de você criar um profile, que o profile basicamente você vai selecionar ali as categorias e subcategorias que existem no NIST para que seja aplicado ali para atendimento daquela legislação que você quer seguir ou regulamentação. E aí, com base nesse profile, você faz uma avaliação da sua empresa para você identificar
ok, eu tenho controle para isso, eu não tenho controle para isso, eu tenho que estabelecer agora um plano de ação para a implementação desse controle. Sim. Então, ele te dá essa flexibilidade bem legal. Recentemente, eu terminei uma pós nessa questão e também focada para a parte de cyber. E nessa pós, eu propus ali no meu TCC exatamente isso, a utilização do NIST para atendimento desse artigo 6º da LGPD. Legal. Então, foi bem legal que eu usei essa flexibilidade do NIST para poder definir quais os controles que eu tinha que aplicar para montar ali os controles de segurança que deveriam ser aplicados para atender a Lei Geral de Proteção de Dados. Entendi. Então, isso se aplica para tudo, tá? Por exemplo, para quem é aí da área financeira, tem as regulamentações do Bacen também. Então, o Bacen ele tem uma regulamentação específica, que é a 85, por exemplo, para instituições de pagamento, e agora ela ampliou um pouco, né? Que ela define ali que você tem que ter uma política de segurança e ter controles ali na contratação ali de processamento de dados em nuvem. Então, existe uma série de requisitos que a empresa deve ter, requisitos ali de gestão de vulnerabilidade, gestão de incidente, programa de conscientização. Então, tudo isso você também pode usar para aplicar, falar, beleza, quais os controles que eu vou aplicar aqui. Você também pode usar a ISO e selecionar ali os controles que são cabíveis para você atender aquela regulamentação. Entendi. Então, os frameworks e os normativos que existem, as normas que existem, elas são excelentes justamente para você ter esse guidance do que deve ser feito, entendeu? Entendi. Então, a gente pega basicamente, resumindo, um framework, uma norma, e a gente entende o que cada um faz, porque ali não é uma receita de bolo, você não vai seguir, porque ele vai te dar insights do que você tem que fazer, e aí você vai adequar para o seu tipo de empresa e para o seu ramo, né? Exatamente. E recentemente o NIST também teve uma nova atualização. Isso, semana passada ela atualização. Foi uma atualização interessante porque o NIST ele inseriu o tema governança dentro do framework dele, que até então não tinha. E tudo bem que ele misturou alguns temas ali no meio, mas o importante é essa evolução. Para ele ficar muito mais perto do que seria, por exemplo, uma norma ali que tem todo um sistema de gestão para você garantir a governança desse sistema de segurança da informação. E o NIST está evoluindo nesse sentido. Então, ele incluiu essa parte de governança. Então, tem controles. Ele tem agora um controle específico para a questão do contexto, onde você vai entender o contexto da organização. Então, é uma evolução bem bacana, assim. E isso é uma coisa legal também de compliance, que é assim, é dinâmico e atualiza toda hora. Sim. Então, toda hora você vai ter uma mudança de lei. Putz, a NPD lançou um novo documento, tal, XPTO, quando lançou a LGPD não tinha nenhum direcionamento de como que ia tratar cookie. E aí, beleza, cada um estava tratando do jeito que achava melhor. Aí a NPD falou, não, nosso entendimento é que cookie deve ser tratado desse jeito. Então você tem que fazer esse acompanhamento constante para você também identificar essas mudanças e, quem que eu tenho que acionar do meu time de segurança para ajustar o que a gente tem hoje ou validar se não, o que a gente tem hoje já atende. Precisa mudar uma coisinha ou outra ali e para a gente poder seguir aqui em compliance, entendeu? Até porque eu acho que assim, uma mudança de framework, uma mudança de normativa, eu acredito que infere em política de segurança de informação, ou não? Sim. Dependendo do que mudar ali no normativo e que for exigido, você vai ter que atualizar, sim, suas políticas para incorporar aquilo. Um tema... A gente já está até voltando um pouco na pauta, mas um tema que eu vejo assim, para desafios para frente por exemplo, a entrada dessa questão da inteligência artificial. Boa.
Esse é um tema que existem legislações sendo discutidas, tanto fora do país quanto aqui também. E ano passado, a Unice já lançou o seu framework de riscos para inteligência artificial. Não sabia, que legal. Ela lançou, acho que foi no meio do ano passado, se não me engano, não lembro agora de cabeça, mas ela lançou a primeira versão do framework dela. Final desse ano não dá para garantir, mas a ISO já está em desenvolvimento a 2790, que vai ser uma ISO focada na questão de segurança da informação para inteligência artificial. Então, são temas que vão surgindo aos poucos para quando surgir, chegou a legislação, você já tem um norte ali de, eu tenho um NIST aqui falando disso. Acho que semana retrasada a OASP também lançou alguma coisa nesse sentido. Então, essas grandes empresas, assim, digamos, né? Instituições, elas vão lançando os normativos dela, os frameworks delas, para poder direcionar as pessoas também de como que elas têm que seguir nesses temas, entendeu? Então, compliance é bem interessante por causa disso, porque você sempre vai ter temas novos, que nem quando surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, foi correria para todo lado. Foi. Beleza, a gente tem um ano aqui para implementar, e aí, o que a gente vai fazer? Sim. E corre para cá, corre para lá. Segurança da informação, principalmente para empresas que também têm que seguir a lei de SOX, também está passando num momento agora um pouco parecido com relação a isso, porque a SEC, no final do ano passado, assim como a gente faz hoje com o Bacen, para quem é de instituição financeira, quem tem que seguir a SOX também vai ter que começar a reportar incidentes relevantes para a SEC. Então, a gente vai tá naquele momento de discussão de, beleza, como que a gente vai definir o que é um incidente material, o que não é, quem que vai estar envolvido, quem que vai fazer a comunicação, o que a gente vai ter que atualizar nos nossos playbooks, Então, gera toda essa movimentação, essa discussão ali de, nosso plano de resposta já atende o que precisa atender? Não atende, precisa atualizar alguma coisa? O que precisa atualizar? Quem que vai ter que ser envolvido? Então, são alterações e mudanças assim que são bem interessantes. Até porque assim, quando a gente fala, vamos pegar a resposta incidente, a gente fala, SOC de um modo geral, né? Cara, assim, você tem que adequar processos, você tem que adequar ferramentas, tem que preparar o seu time de resposta a incidente junto com o seu time, sei lá, um command center, né? Que você tem ali para que ele entenda se aquilo é compliance, se não é, se aquilo está ferindo ou se não está, se ele tem que alertar tal time, como que o cara vai responder aquilo. Eu acho que essa mudança, ela é muito orgânica, né? Sim. Então, assim, você tem que acompanhar, tem que ficar de olho e você tem que ter a preocupação de como que você vai traduzir aquilo para o seu negócio. Porque também você não vai sair reescrevendo o processo. Você vai adequar uma política, um processo, alguma coisa assim. Eu acho que isso também é um trabalho onde você mexe em feridas ali, né? Porque, cara, assim, empresa com processo já é difícil. Sim. Né? E você mexer num processo é complicado. Durante minha carreira, eu atuei durante 2 anos em controles internos. Então, você chegar para alguém e falar, seu processo está errado, você precisa ajustar, realmente um trabalho bem complexo. As pessoas, elas têm muito apego e elas acham que você está falando mal do trabalho dela. E, na verdade, não é. Você só está ali para garantir que a empresa está fazendo da maneira correta. Sim. Você atuava como auditor? Não auditor. Eu atuava na área de controles internos, tá? Hoje em dia é muito comum dentro de controles internos ter uma área focada em TI também. Entendi. Isso também é uma coisa que foi mudando ao longo dos anos. Geralmente, controles internos eram muito mais focados em olhar a parte contábil ali, os controles contábeis. E, tinha uma pessoa
quiçá tinha uma pessoa para olhar os controles ali de TI, tá? Sim. E eu atuei também na época que eu atuei foi no movimento de, cara, faz sentido ter uma equipe de TI para poder olhar mais de perto esses controles de TI e estar mais perto ali da área de controles internos. Então, a área de controles internos é a área que vai garantir ali que todos os controles estão sendo executados. Garantir não, né? Mas ela vai acompanhar para que todos os controles sejam executados da forma que eles foram desenhados, tá? Então, ela vai fazer avaliações, vai fazer risk assessments no ambiente para identificar novos riscos dentro de processo e aí criar novos controles. Então, ela é a área que vai fazer essa governança toda ali para garantir que estamos cumprindo todos os controles estabelecidos. Isso muito, muito assim com... hoje em dia tem muito foco ali justamente para a questão de SOX, mas controles internos geralmente tem uma visão muito maior de todos os processos da companhia para identificar riscos nos processos da companhia, entendeu? Sim, entendi. Cara, vamos pegar agora uma coisa que eu acho que deu muito bafafá, que foi Lei Geral de Proteção de Dados, quando a gente entendeu que no Brasil nós tínhamos que se adequar. E aí a gente tinha já uma lei internacional maturada, funcionando há muito tempo. Que a nossa foi adaptada em cima dela e Exato. mal adaptada em alguns pontos. Concordo. Você, como um profissional de compliance, o que você passou, cara, e como que você viu essa Lei Geral de Proteção de Dados sendo entregue para a empresa e para o cidadão? Qual que foi a sua experiência, Lomba, com o LGPD? Cara, foi desafiador. Porque eu atuei num escritório, no que a gente chama de escritório híbrido, tá? Onde você tem um DPO e ele tem equipes embaixo dele ali para auxiliar ele na implementação ali, tá? Então, cara, você destrinchar a lei, entender tudo que você precisa implementar e garantir a implementação de tudo isso é algo extremamente desafiador. Acho que foi um dos maiores desafios assim até hoje da minha carreira, tá? De implementação. Foi muito gratificante. Até hoje tem coisa para fazer, tá? Isso é um trabalho contínuo, principalmente se você parar para pensar nos controles de segurança. Porque, cara, você sempre vai ter um banco para criptografar, um dado para mascarar, uma comunicação entre APIs que não está usando um protocolo de segurança correto. Cara, então são desafios que você tem diário, mas eu acho que o maior desafio de uma implementação é que você tem duas questões ali que você tem que atender, que é a questão da privacidade, que são aqueles direitos do titular de ter protegido os dados dele, e a questão da proteção do dado, que é como você vai garantir que aqueles dados estão sendo protegidos. Então, você olha com foco de atendimento àquilo que é direito do cliente, o direito de acesso, direito de esquecimento, fornecer ali garantir para ele que, beleza, eu vou processar isso daqui, eu estou usando tal base para tal finalidade. Você garantir que os produtos da companhia estão seguindo os direitos que ele tem que ter ali. Você conseguir o Privacy by Design, que é uma doideira. E você conseguir, então, implementar que, cara, desde o começo lá, de quando nascer a ideia, você vai garantir que o tema privacidade ele vai ser olhado durante toda a cadeia de desenvolvimento daquele produto para ele chegar lá para o cliente com tudo certinho, está tudo criptografado, está tudo armazenado de forma segura, seus dados são anonimizados, só quem precisa ter acesso tem de fato acesso. Então, foi um projeto muito legal por causa disso, porque você tinha que olhar uma coisa muito mais de lei ali, dessa garantia dos direitos, e a parte técnica mesmo de, cara, se eu sentar com
com os times, com os donos de produtos, entender, cara, o que seu produto faz, que dado que seu produto coleta, como que ele armazena, como que você descarta esse dado. Entrar nas áreas de negócio ali e falar, cara, me fala todos os processos que você tem para tratamento de dados e fazer o mapeamento disso. Então, foi um projeto mega desafiador, assim. Demorou, quase 2 anos, assim, para você entregar e falar, cara, a gente tinha definido 11 itens, esses 11 itens, enfim, estão entregues, sim, assim, sim. Entendeu? Entendi. E foi bem legal, cara. É um projeto bem legal. E desafio constante, né, cara? Sim. Você sempre se mantém e é uma coisa que não tem volta, entendeu? Nem tem como, nem o porquê, né, ter volta. Exato. E, Lomba, dentro de LGPD, vamos pegar de um contexto geral. Uhum. Você acha que o Brasil, nação brasileira, as pessoas, elas sabem de fato o que é LGPD ou elas vão na grande massa, talvez das poucas pessoas que se informam e que fazem funcionar, ou elas simplesmente entendem que LGPD cara, vou chegar pro porteiro do prédio e falar, você não pode gravar meu telefone e meu RG aqui. Cara, como que você vê esse olhar brasileiro sobre LGPD? Eu acho que o Brasil ainda precisa maturar muito isso, tá? Uhum. Eu acho que existem muitos conceitos até dentro do Privacy by Design que a gente ainda não aplica muito ali de dar pro cliente o controle dos dados dele, sabe? Isso é uma coisa que a gente ainda não evoluiu. E eu acho que o brasileiro também não tem tanta maturidade, tá? Apesar de hoje em dia ainda ser uma coisa muito mais presente na mídia. Eu acho que mês passado, não lembro agora, mas o UOL, por exemplo, ele lançou, foi semana retrasada, eu acho, lançou uma matéria falando do uso do CPF nas drogarias para dar desconto. Que aquilo lá era uma pura ilusão, entendeu? Sim. Então, tá na mídia, assim, mas eu não vejo muito o brasileiro com essa preocupação, assim, dos dados dele, sabe? Sim. Eu acho que tem muito ainda aquela visão de, cara, já vazou tanto dado aí, meu dado já tá em tudo quanto que é lugar. E eu não vejo... Esses dias eu tava até um ponto... Eu tava no condomínio, lá no grupo do condomínio do prédio, e uma pessoa tinha descartado a caixa dela sem tirar aquele adesivinho com todos os dados, né? Nome completo, endereço e tudo mais. E alguém no grupo falou, pô, galera, não joga, tira antes, picota, joga em outro lixo. Caraca, não sei mano, tá aí uma coisa que eu nunca prestei atenção. Exato. Se eu já fiz isso. Toda a caixa lá em casa, a primeira coisa que eu faço é tirar, picoto. É um pouco mais de preocupação, assim, extrema, né? Porque aí eu picoto, jogo num lixo um pedaço, jogo em outro lixo outro. Eu nunca pensei nisso, cara. Olha que... É engraçado, e a gente tá nesse meio. Exato. E nunca me passou pela cabeça. Exato. Cara, e foi engraçado, alguém no grupo do condomínio postou e eu falei, olha só, cara. Então, assim, eu acho que aos poucos isso vai amadurecendo, isso vai evoluir, mas a questão da inteligência artificial também me preocupa um pouco com isso, tá? Eu não sei se eu vou conseguir ser muito claro, mas a minha preocupação é muito maior, que a LGPD ela tem uma questão que ela copiou muito ruim da GDPR, que é a questão das decisões automatizadas. Então, de certa forma, a LGPD já trata desse tema de uso de inteligência artificial. Entendi. Mas também não é nada muito regulamentado. E é onde você vai usar dados pessoais pra caramba. Sim. E você vai... Assim como você já viu... Eu, pelo menos, já vi muitos relatos. Tem até documentários na Netflix falando do uso errado de dados pessoais ali que faziam IAs tomarem decisões completamente equivocadas baseado ali em vieses de quem programou ela. Entendi. Então, essa é uma das preocupações que tem para o futuro aí com relação ao IA.
E cada vez mais os dados pessoais vão ser consumidos loucamente nisso, Sim, entendeu? com certeza. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que amadurecer, garantir mais segurança, criar mais camadas ali para garantir que a gente está Sim. tratando o dado do cliente da maneira correta. Legal. Pra gente, por último bloco, Lomba, 2 perguntas, cara. São 2 perguntas pesadas. Primeira pergunta. Na sua opinião, com toda a sua vasta experiência em compliance, empresas e etc., quais são os principais erros de quem trabalha com compliance ao tentar implementá-lo na empresa? Cara, eu acho que um erro que eu posso comentar, cara, é a questão do dimensionamento e esforço, sabe? De você ler, eu não sei se você parou já para ler alguma lei na sua vida ou alguma regulamentação. Cara, de verdade, só uma, que foi o que eu mais fui cobrado, que foi o PCI. Acabou. O PCI ainda é muito mais direto. Sim, ele é objetivo. Exato. Exato. Agora, se você pegar, sei lá, um normativo do Bacen, ou pegar... CVM, pegar mesmo a Lei Geral de Proteção de Dados, aquilo lá tem muita coisa interpretativa. Uhum. Então, às vezes, você dimensiona errado aquilo que você precisa aplicar por uma falta de entendimento correto do que tem que ser feito. Uhum. Então, isso é um grande erro, tá? Que eu vejo. Teve uma questão recente que eu tive que atuar em cima da CVM, inclusive, que era que a minha visão estava muito conflitante com a pessoa que estava me cobrando aquela implementação, e o esforço seria muito maior se seguisse com a visão que tinha ali. Então, tinha uma visão muito mais clara e objetiva do que era para ser atendido, até por ser muito parecido com algo que a gente já fazia com o do Bacen. Então, já entendia que, cara, eu acho que é mais para esse caminho. Você diz clara e objetiva pela questão da normativa, era isso? Claro, porque eu tinha N maneiras de atender aquilo. Entendi. Eu tinha uma visão muito mais clara e objetiva do que deveria ser atendido daquilo. Uhum. E se você não tiver essa visão clara e objetiva, você pode gastar muito esforço. Dar volta desnecessária. Dar volta e aquilo ficar meses e meses e você não conseguir chegar do outro lado porque não se teve um entendimento correto do que deveria ser implementado, entendeu? Entendi. Então, quando você está em compliance, que você está lidando com muitas leis, cara, regulamentações e tudo mais, é sempre importante ter uma visão muito clara do que tem que ser implementado. Entendi. De aonde você tem que chegar para você implementar corretamente aquilo que está sendo pedido. E não, às vezes, você está implementando aquilo que está sendo pedido, mas você está colocando um monte de coisa que não é necessidade. Entendi. E você está criando burocracias a mais que não fazem parte daquilo que você precisava entregar, Entendi. entende? Então, ali a gente pode dizer que para o cara poder implementar um compliance bom, objetivo, ele também vai ter que saber do core business. Sim, com certeza. Entendi. Com certeza. Legal. Porque quando você tem a visão do core business, você vai direto naquilo que faz sentido. Né? Exato. Então, é a questão das voltas, né, que você estava falando. Por isso que eu comentei daquela questão de você entender o contexto organizacional. Você entender o contexto da organização. Entender aonde que a sua organização está inserida e o que... Porque a partir do momento que você... Beleza, meu negócio é esse. Isso daqui se aplica ao meu negócio e é isso que eu preciso garantir. Entendeu? Sim. Esse é o ponto crucial ali. Você precisa ter essa visão que eu brinco de ter essa visão holística, entendeu? Porque às vezes uma pessoa de segurança, às vezes ela é muito focada no técnico. Sim. Cara, tem que botar esse firewall aqui, tem que não sei o que lá. Sim. E às vezes não tem essa visão do negócio, de entender o negócio, de
Não tem nada a ver com o papo aqui, mas por exemplo, eu tenho também a área de... Não é que não tem a ver, mas eu tenho a área de riscos, por exemplo. Eu sofro muito em riscos com isso. Sim. Justamente porque você tem que, quando você vai determinar o nível do risco ali, você tem que entender todo aquele contexto de onde que está aquela vulnerabilidade, quem que é aquela ameaça para aquela vulnerabilidade e onde que aquilo se encaixa dentro do conceito do contexto do negócio para você determinar direito qual que é o nível do risco para a companhia, entendeu? Porque assim, o risco está muito ligado também com processos, né? Sim. E os processos, eles também vão ter uma veia dentro de compliance. Cara, você não vai ter como fugir, como você falou, uma implementação de um firewall. Cara, se você faz uma implementação meia boca, entendeu? Você vai tomar um risco operacional em cima daquilo, Sim. porque você está ferindo uma norma de compliance, né? E você está ferindo um processo. Da maneira correta. Sabe? Então, para mim, tem tudo a ver. E aí também tem a visão de negócio. Se você não consegue entender por que você está fazendo aquilo, cara, você vai tomar grampo de risco, vai tomar grampo de compliance, você vai ferir política, Sim. você vai ter problema com vulnerabilidade. E aí você abre um leque para tomar canetadas infinitas, né? Exato. Show de bola. Bacana. Ficou claro para mim, Lomba. Show. E vamos lá. Última pergunta, que não é tão difícil assim. Não. Essa é mais fácil. Como se tornar um profissional de compliance? Né? Então, assim, que dicas que você dá para quem deseja ir por essa vertente de segurança, não aquela vertente técnica de cybersecurity, né? De infraestrutura, etc. Eu quero trabalhar com GRC, compliance de uma forma geral, riscos operacionais, né? O que você dá aí sobre a sua vivência de direcionamento para a galera que quer ingressar nessa carreira e ter um futuro como o do Edson Lomba, por exemplo? Sem problemas, óbvio, né? Sem problemas é difícil. Boa. Cara, eu dou como dica você tentar sempre, independente de qual área que você está ali de segurança, se você tivesse interesse, tenta atuar mais perto ali das questões de auditoria, entender, quem aqui do time de segurança que cuida da parte de auditoria, que responde às auditorias, quais os controles que nós temos, como que eu posso atuar com isso, como que eu posso me inserir dentro desse contexto ali de compliance. Também, cara, eu diria... Aí depende muito do que você quer atuar, tá? Eu tenho muito segmentado, por exemplo, eu tenho uma pessoa na minha equipe que ela é só focada em privacidade e proteção de dados. Então, eu quero ir para essa parte de privacidade e proteção de dados. Tem certificação da Exim que você pode tirar ali para você se especializar nessa área. Cara, eu quero atuar com a parte de auditoria mesmo, então... eu acho que vale muito a pena você se aprofundar um pouquinho sobre as leis que se aplicam ali para a empresa que você está atuando, para você tentar se inserir ali naquele contexto e começar a atuar dando opiniões e entendendo mesmo quais os controles que precisam ser aplicados, estudar os frameworks, acho que é extremamente importante. Sim. Entende o que é o sistema de gestão, debulha a 2701 para entender todo o sistema de gestão, veja a 2702 para ver todos os controles de segurança que são aplicados, entende um pouquinho da 27701 também para você entender ali quais os controles de privacidade e proteção de dados. Pega o NIST, teve uma pessoa numa outra equipe esses dias que ele falou, cara... eu queria entender um pouquinho mais de risco, não sei o que lá. Eu falei, cara, pega esse framework aqui de gestão de risco do NIST, dá uma lida e depois vem discutir. E aí, cara, é pegar esses frameworks de mercado, ou, por exemplo, se eu tenho interesse em PCI, vai, estuda o PCI DSS. PCI é uma coisa que também está nesse processo de loucura agora com a implementação da versão 4.0. Sim, verdade. Então, cara... Você tem tem um leque incrível, assim, segurança da informação como um todo tem um leque incrível, né? Sim. E eu acho que você seguir, se especializar, depois, obviamente, existem certificações de GRC para segurança
Existem... Tem uma famosa também, a Leader Auditor, né? Da ISO. Isso, da ISO 27001, é para você ser líder de auditorias ali de implementação de sistema de gestão. Existe também que é o de Leader Implementation também, que é para você ser um líder da implementação mesmo do sistema de gestão. Então, existem diversas maneiras de você começar a estudar a compliance e ter paciência para ler, que assim, cara, é muito texto, é muito maçante. Só quem pegou já o NIST 800.5.3 para ver os controles do NIST e ver aquele documento de quase 500 páginas, sabe o que é ler. Verdade. Aquilo é gigantesco e é muito legal, assim. Eu acho que é focar nisso, entendeu? Nessa no entendimento desses normativos, desses frameworks, como que eles se aplicam ali para as legislações e regulamentações da sua empresa. E, cara, tentar se inserir ali nos times, entendeu? Entendi. Está próximo, de uma forma geral, dali da galera de GRC como um todo, né? Exato. E você acha que vale, Lomba, trabalhar em empresas que prestam auditoria ou você acha que isso aí seria um plus? Eu tenho uma pessoa na minha equipe que cuida de riscos que ela veio de Big Four. Então, entendi. Sim, vale a pena, tá? Eu tenho uma carreira não de auditoria, mas eu trabalhei muito com essa parte de controles internos, atendimento de implementação e execução ali de controles de SOX. Então, você ter esse background, você entender processos, conseguir identificar riscos no processo e conseguir entender controles que podem ser aplicados para aqueles riscos, ele é um conhecimento muito interessante. Se torna um diferencial, né, para a pessoa. Sim, com certeza. Eu tenho 3 pessoas na minha equipe, tá? Nenhuma delas tem formação técnica. Um veio de Big Four, um tem um background muito parecido comigo, trabalhou comigo a vida inteira, então fui levando ele pelas empresas que eu trabalhei. Legal. E eu tenho uma que é formada em educação física. Olha isso, sério? Totalmente fora da curva. Já trabalhei com pessoas da área que eram formadas em letras. Atualmente a gente está num projeto com uma auditora lá de 27 que ela é formada em letras. Então, legal, assim, cara. é bem interessante, assim. Você não precisa necessariamente ter um background técnico, entendeu? Entendi. Mas se você focar em leis e em frameworks, você consegue caminhar sim. essa estrada aí de Obviamente compliance. que o conhecimento técnico sempre vai agregar, óbvio, principalmente dependendo da área que você for trocar ideia ali, querer falar, pô, você precisa implementar tal controle. Então, para você não tomar aquele bypass ali de Sim, cara, sim, verdade. Não, se eu fizer isso, tá ok. Você precisa também ter um pouquinho de conhecimento técnico, mas não é algo extremamente obrigatório, entendeu? Entendi, bacana, legal. Lomba, queria agradecer, cara, por ter disponibilizado o tempo para bater esse bate-papo. Acho que é um episódio muito importante que vai clarear muito aí, com certeza, o dia a dia de muitas pessoas que estão dentro da parte de GRC, que lidam com compliance dia a dia, pessoas que talvez acham que conhecem compliance, né? Porque ele ouviu falar da Lei Geral de Proteção de Dados, que ele tem que fornecer lá o RG dele, mas assim, foi um disruptivo, porque a gente entra num mundo corporativo que quanto mais você cava, mais você vai tirar coisa dali e vai... É um caminhão de informações, né? Sim. E segurança da informação é um mundo. Você tem diversas estruturas, diversas maneiras de você seguir em carreira na segurança. Eu tenho um estagiário lá que ele virou, pô, cara, pra onde que eu sigo, não sei o que lá. Aí eu mostrei para ele assim, eu falei, cara, tem esse documento aqui, ó, são todas as carreiras que existem, que você pode seguir em segurança e todas as certificações que você precisa tirar. Então, o cara olhou e falou, meu Deus. Bem-vindo ao time. Cara, é um mundo, né? Então, sim. E trabalha, e é um mundo que é interessante porque, assim, só
fechando assim, a área de compliance, ela é uma área que também te dá uma visão geral de segurança, porque você vai atuar com todos os times de segurança para você garantir aqueles controles. Então, cara, você vai ter uma visão muito enorme ali de todas as possibilidades. Eu vou sentar com a PSEC para ver como que está o meu ciclo de desenvolvimento, se eu estou atendendo tal e tal normativo. Eu vou sentar com o cara do backup ali para ver como que está sendo o meu backup, se eu estou atendendo tal legislação. Sim. E, cara, eu vou sentar com todo mundo para entender o que eu faço ou não. Sim. Então, dá essa visão bem ampla, assim. Eu acho que é bem legal para quem quer conhecer segurança como um todo e não talvez ficar só num nicho de segurança. Sim. Eu acho bem bacana, assim. Show. Bacana, Lomba. Obrigado, cara, por compartilhar esse agradeço. conhecimento com a gente. Né? Fico feliz Obrigado aqui de ter participado. Obrigado pelo tempo aí. Sei que tá corrido para todo mundo. Sim, E, cara, é uma honra, é um prazer tê-lo aqui para poder entregar conteúdo aí cada vez mais interessante para o público do SOC Brasil e também levar conhecimento aí além das barreiras possíveis aí que a internet hoje nos proporciona. Cara, obrigado. Obrigado. Né? E que a gente se encontre mais por aí para falar sobre compliance. É isso aí. Ou falar sobre riscos também. Falar sobre risco, né? Que é um outro mundo, cara. Beleza. Muito bacana. Obrigadão. Show de bola. Viu? Valeu, Lomba. Obrigado. Pessoal, encerro por aqui mais um podcast com o assunto compliance. Se você gostou, não esquece de dar o like no vídeo, 5 estrelas no Spotify, deixe seu comentário, deixe sua dúvida, que se tiver alguma dúvida eu vou perguntar pro Lomba, aí depois eu respondo nos comentários para vocês. Valeu, grande abraço. Tchau, tchau.